Pois é, pessoal, já fazem alguns editoriais dos quais eu não tô falando da treta, né? Entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Mas nessa aqui a gente vai comentar isso com vocês. Bora lá? Vamos começar com a matéria do Metrópolis. Uma comissão aqui do Brasil, da Câmara dos Deputados do Brasil, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ela votou e aprovou pedido de audiência pública com o Elon Musk. Primeiro ponto que você precisa saber: a Câmara dos Deputados brasileira tem competência para convocar o Elon Musk para falar aqui no Brasil? A resposta é não, não pode convocar. Pode convidar. Convidado, é claro que ele pode ser convidado para receber uma honraria, para esclarecer algum ponto de interesse da Câmara dos Deputados ou do Brasil, e isso não há dúvidas. Então, pode sim haver uma solicitação, um convite para que o Elon Musk venha, caso queira, ou via internet, possa participar via videoconferência de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E ali falaria, lógico, sobre o caso Alexandre de Moraes. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados vota, nessa terça-feira, 2 requerimentos solicitando audiência com o empresário Elon Musk, dono do X, que é o antigo Twitter. Os requerimentos cobram explicações de Musk sobre as acusações contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral também. O Alexandre é bivalente aqui nesse caso, pelo bloqueio de perfis na rede social. O primeiro requerimento, na pauta da comissão de autoria do deputado Sanderson, que é delegado da Polícia Federal, pede que seja convidado em caráter de urgência para prestar esclarecimentos sobre suposto abuso de autoridade cometido por agentes públicos brasileiros contra o X, ou seja, Alexandre de Moraes cometeu o abuso de autoridades contra agentes públicos brasileiros com censura. É o que fala o Sanderson. Em 7 de abril de 2024, foi veiculada na imprensa a notícia de que a rede social X estaria supostamente sendo censurada por agentes públicos brasileiros. As práticas narradas pelo empresário Elon Musk, em tese, configuram um crime de abuso de autoridade, argumenta o Sanderson. O segundo pedido na pauta da Secretaria de Segurança Pública, apresentado pelo deputado Fábio Costa, que é do PT, pede uma audiência pública com Musk e o jornalista Michael Schellenberg, autor do documento intitulado Twitter Files Brasil, que debate os pedidos de bloqueio de perfis feitos pelo Judiciário brasileiro. Então já tem 2 pedidos de convocação, de convite para o Elon Musk comparecer aqui no Brasil. O que eu penso disso? Isso aqui é só a opinião de um palpiteiro, tá? Eu sou desfavorável a qualquer esclarecimento do Elon Musk aqui no Brasil por hora, tá? Eu acho que o Elon Musk não deveria fazer qualquer depoimento à Câmara brasileira aqui. Até porque a minha visão é que a Câmara dos Estados Unidos, e aqui eu comungo com o entendimento do Von Serra, que eu achei interessante, e eu sempre adoro utilizar, comentar de quem é mais inteligente que eu aqui. Eu penso o seguinte: o Elon Musk vai prestar depoimento na Câmara dos Estados Unidos sobre o caso Brasil. E lá, os republicanos estão com sangue nos olhos para pegar, inclusive, o Biden. Eu acho que ouvir o Elon Musk aqui no Brasil antes do que pode acontecer na Câmara dos Deputados norte-americana, para mim é queimar a largada. Porque o que ele pode dizer aqui pode enfraquecer o impacto do que será dito lá no Congresso norte-americano. Eu, se fosse o Sanderson, os demais, eu não ouviria o Elon Musk aqui no Brasil enquanto ele não prestasse lá o seu depoimento, que lá ele foi convocado, lá nos Estados Unidos. O Von Serra, ele comentou o seguinte, e eu achei inteligente o ponto de vista dele. Está estranhando a mudança de postura da mídia? Não deveriam. Alertei que isso ia acontecer. Eu também, falei para vocês várias vezes. Quando Musk depor no Congresso norte-americano
e mostrar que o impacto de muitas ações no X acabou resvalando no processo eleitoral, os Estados Unidos vão iniciar uma nova fase de preocupações para a esquerda. Novas investigações serão abertas e nem mesmo os democratas de lá, lembrando vocês, democratas é a turma da esquerda, tá? Os republicanos é a turma da direita. Nem mesmo os democratas de lá, ou seja, a esquerda de lá, vai se opor. Porque se tiver informações de que há atentados à liberdade graves no Brasil, e isso for demonstrado lá dentro do Congresso, eu te garanto que o cidadão norte-americano não vai querer nem que a esquerda defenda isso. A Meta e o Facebook, que são do Zuckerberg, vão ter de mostrar também os comandos autoritários e outra fase do escândalo vai repetir, apodrecendo por dentro e minado por fora, o Centrão vai abandonar de vez o governo aqui no Brasil e lá também. Então, assim, a visão do Von Serra aqui é que, se for exposto lá nos Estados Unidos, vai ter pressão norte-americana. Nessa pressão norte-americana vai tomar conta da mídia. A pressão internacional vai acontecer aqui dentro do Brasil. A mídia aqui dentro vai mudar de postura. A mídia mudando de postura, grande parte da opinião pública que é levada pela mídia e não pelas redes sociais vai se voltar contra o Lula. O Centrão, que já está se afastando do Lula, vai escorregar e é o momento perfeito para o Arthur Lira acionar o modo Cunha, tá? Até o judiciário vai descolar, tá? A minha visão é que o próprio judiciário, como a gente já está vendo do Barroso, vai começar a eleger aqui a responsabilidade do Alexandre de Moraes e vai falar, nós do judiciário não temos nada a ver com isso, foi ele, tá? Eu tenho essa visão, mas é só uma opinião, tá bom? Vamos lá. Eu aviso há muito tempo, a esquerda já não tem mais diálogo popular. Não existe diálogo popular da esquerda. Não existe hoje como um presidente da República vencer dizendo eu sou um cara da esquerda, eu sou comunista. Isso não acontece no Brasil. O Brasil é um país conservador. Matéria do Conexão Política, a última pesquisa da IPEC, 45% dos brasileiros se identificam mais à direita, ou seja, tem orgulho de ser de direita. 21% tem orgulho de ser da esquerda. Então, resumindo, é mais do que o dobro. Uma nova pesquisa conduzida pelo IPEC, antigo IBOP, tá? Então, para quem lembra do IBOP aí, aponta aspectos chaves sobre o posicionamento político atual dos eleitores brasileiros. Os resultados divulgados com exclusividade na Globo News mostram que 24% dos entrevistados se identificam como sendo totalmente de direita, enquanto 11% afirmam ser totalmente de esquerda ou ser de centro, né? Centro e esquerda, né? Considerando as duas extremidades da escala política, 45% se posicionam à direita, enquanto 21% se identificam mais à esquerda. Vamos lá, é mais do que o dobro. E aí, você começa a entender a fala do Zé Dirceu de que, gente, o Lula não é de esquerda, não. O Lula é um centro-direita. Vocês estão sonhando. Sabe aquilo do Foro de São Paulo, do Lula dizer, olha, eu tenho orgulho de ser comunista? Sabe aquele tipo de situação? Pois bem, aquilo ali é a nova forma da direita agir hoje, tá? Hoje ser comunista é ser de direita. Eles acreditam que isso vai colar. O que eles querem é o quê? É o voto daquele desavisado que vai acreditar realmente que o Lula não é uma esquerda radical. E é uma esquerda radical. Até o Haddad já está acreditando nisso, né? Até o Haddad já tá vendo, olha, eu não estou gostando de tudo isso que está acontecendo. Eu mesmo já estou desanimando da esquerda, segundo o Haddad, né? O Haddad falou sobre o recado que o Lula mandou para ele, para reforçar diálogo com o Congresso, e disse, eu só faço isso o tempo todo, na vida. Tensão no PT. Mais cedo o presidente citou o ministro em solenidade, ao invés de Haddad ler um livro, tem que perder algumas horas conversando lá no Senado da Câmara. Olha, não é o governo que falou de mais livros, né? Pois é, mas segundo ele, o Haddad tem que ficar perdendo tempo lendo o livro. Não, segundo ele, o Haddad tem que conversar mais com os políticos.
como se a responsabilidade fosse do Haddad. O Haddad está batendo na tecla desde o início. Lula tem que ter responsabilidade fiscal. Lula, olha, segura, a gente tem que manter o déficit zero em 2023. Não, para, 2024. Não, 2025, 27, não, gasta, vai. É assim que está acontecendo. Enquanto isso, nossos hermanos argentinos, meus amigos, estão festejando o primeiro superávit do trimestre do ano, depois de 20 anos. Desde 2008 não tinha um superávit. Matéria do Metrópolis, Javier Milei anuncia superávit financeiro na Argentina durante o primeiro trimestre. Há alguns meses parecia impossível. Em pronunciamento, na noite dessa segunda-feira, o presidente argentino destacou que é a primeira vez desde 2008 que o país registra superávit nos primeiros 3 meses do ano. E isso é incrível. Alguém que pegou o país arrebentado, alguém que pegou o país da forma que estava, tem que comemorar. É óbvio. Tem que ter os pés no chão. Por quê? Porque os primeiros meses do ano tendem a serem meses mais arrecadatórios. Geralmente os impostos são pagos, se lá for igual no Brasil, mais no começo do ano, são os 3 primeiros meses, costuma ter uma arrecadação maior, mas o negócio é que ele cortou gastos. Ele está seguindo a cartilha, ele está fazendo certo, ele está indo pelo caminho certo. E assim tem que ser. Tem que dar parabéns aqui ao Milei por estar indo no caminho certo. E aí, mostra 2 pontos. O imediatismo do cara de direita. Já tinha gente cobrando o Milei por isso. E, gente, não dá para cobrar ainda. Ah, mas a economia já tá boa. Pera aí, o cara recebeu, o país tem o quê? 3 meses? 4 meses? Não dá para você cobrar que uma destruição de 30 anos da esquerda seja resolvida em 3, 4 meses. A esquerda é paciente, sabe esperar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Milei está mostrando que está no caminho certo. E aí, se o Milei recuperar a economia da Argentina, meu amigo, o negócio vai andar. País nenhum vai querer a esquerda. Então, sabe, a América do Sul tá de olho no que o Milei vai fazer ali, tá? E já começou certo. Vamos lá. Bora falar de corrupção, Lava Jato, vamos falar de Lula, vamos falar de condenação do Lula, vamos falar de Deltan Dallagnol. Pois é. Mais uma vez, o STF sendo o STF. A Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação do Deltan Dallagnol porque ele fez um PowerPoint contra o Lula na época da Lava Jato, mostrando os crimes que o Lula havia cometido. E o PowerPoint foi considerado ofensivo. Tá? A ministra Carmen Lúcia, do STF, Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a pagar 75 mil em indenização por danos morais a Luiz Inácio Lula da Silva em razão de um PowerPoint para apresentar denúncias contra o chefe de Estado. Pois é, o Dallagnol fez um PowerPoint mostrando os crimes que o Lula supostamente poderia ter cometido e aqui taca-lhe ali 75 mil em indenização por danos morais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dallagnol utilizou um arquivo do programa PowerPoint durante uma coletiva de imprensa em 2016 para apresentar uma denúncia contra Lula. Na ilustração apresentada, o nome do então presidente estava no centro da tela, cercado por expressões como petrolão, perpetuação criminosa no poder, dentre outras frases ali também. Então, assim, a gente, sabe, fica até um pouco, não sei, assustado com a dureza da mão contra a Lava Jato. Porque, assim, ao meu ver, a Lava Jato errou. Ela foi midiática. Nesse caso aqui, e olha que eu sou fã da Lava Jato, o Dallagnol errou? Sim. Como procurador da República, ele não tem que apresentar como um apresentador de TV, fazendo PowerPointzinho, querendo aparecer. O ego tomou conta do Dallagnol e do Moro? Sim, mas isso tira
a grandiosidade do trabalho que a Lava Jato foi? Não. Isso dá aso a uma condenação de 75 mil por danos morais contra o Lula? Também acho que não é justo. Tá? Ele extrapolou? Sim. Acho que ele não deveria ter feito isso, até porque foram motivos que tiraram a credibilidade da Lava Jato, ou motivos também que deram força à Lava Jato. Tem isso também, tá? Mas olha aqui que insanidade, só para você entender. Lembra do caso dos móveis do Bolsonaro? Pois é, que o Lula falou que o Bolsonaro saiu e roubou os móveis do Palácio Planalto. Depois descobriu que os móveis estavam escondidos lá, Lula sabia. A Folha de São Paulo fez essa denúncia, lembra disso? Pois é. A Justiça extinguiu o processo de Bolsonaro contra Lula por móveis do Alvorada. Para começo de conversa, já sabendo como a Justiça funciona, o Bolsonaro pediu 20 mil de danos morais porque Lula falou que Bolsonaro roubou os móveis do Palácio do Alvorada e levou os móveis. E os móveis estavam lá dentro. Uma mentira, assim, sem precedentes, para chegar a ponto do próprio Reinaldo Azevedo falar, ó, eu peço desculpa ao Bolsonaro e acho que o Lula deveria pedir desculpa ao Bolsonaro. Tá, mas a Justiça entendeu que não, o Bolsonaro não pode processar o Lula. Por quê? Porque nesse caso, o Lula é um agente público. E o Bolsonaro entrou com um processo contra o Lula. E o Lula não pode indenizar o Bolsonaro. Por quê? Porque se o Bolsonaro se sentiu ofendido pela atuação do presidente da República, enquanto o presidente da República é o Estado que errou e não o Lula. Então o Bolsonaro deveria processar a União para que nós pagássemos essa indenização com base no nosso dinheiro de pagador de impostos. Peraí, mas deixa eu lembrar uma coisa. O Deltan Dallagnol, quando ele fez esse PowerPoint, ele não estava agindo como Estado? Ele não era um procurador de justiça da Lava Jato? Por que o Lula processou o Dallagnol, o STF entendeu todo mundo, e ele vai ter que pagar a indenização? Faz sentido? Você concorda comigo? Seriam 2 pesos, 2 medidas? Pois é. Outra que vai levar pancada. E, olha, no começo do ano, eu apostei que a Carla Zambelli seria uma das primeiras a ser caçadas, tá? Por quê? Porque a esquerda odeia ela. E, cá entre nós, ela cometeu alguns vacilos mesmo, né? Agora, a PGR fez a denúncia contra a Carla Zambelli e o Walter Degatti no caso da invasão do sistema ao CNJ. Aqui ela vai ter dor de cabeça em se defender, tá? A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Degatti Neto no caso que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em documento assinado pelo PGR, Paulo Gonet, Zambelli é denunciada como mandante do crime. Os dois são acusados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A informação foi antecipada pelo blog de Júlia Duailib, do G1, e confirmada pelo Metrópolis. Engraçado que as informações já são antecipadas, já vazam bem antes. As pessoas, hoje, os parlamentares, ficam sabendo pela imprensa e não pelas intimações oficiais, né? Mas, enfim, o que aconteceu? O caso do Walter Delgatti. Foi feito um pedido de prisão do Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, e escrito faz o L ao final. O hacker, Walter Delgatti, invadiu o sistema do CNJ. Lá dentro ele colocou um pedido de prisão do Alexandre de Moraes, fake, óbvio, e isso aí foi divulgado, inclusive, na CPI do 8 de janeiro, ele foi ouvido. Segundo ele, foi a pedido da Carla Zambelli para que demonstrasse que as caixinhas brancas eram fraudáveis e que o sistema de justiça brasileiro não é inviolável. Para tanto, poderia ser acessado a qualquer momento. Ele confirmou isso. A Carla Zambelli nega. Ela fala que nunca fez esse pedido para ele. Mas as ligações que ela teve com Walter Delgatti, pagamento e tudo isso, coloca ela em uma situação conflituosa. Ela conseguiu demonstrar que pagamentos que aconteceram ao Walter Delgatti de um assessor dela não tem nada a ver com essa situação, mas isso aqui vai dar muita dor de cabeça para ela. E se comprovar que foi feito, é crime do mesmo jeito, tá? Então, é crime acessar um sistema,
mesmo que seja para demonstrar que o sistema eletrônico do Brasil tem falhas, mesmo que seja para demonstrar isso. O que foi feito foi crime, e se eles conseguirem provar isso, segundo Paulo Gonet, tem provas suficientes quanto a isso, como o depoimento do Delgatti, diz ele que tem muita coisa para demonstrar que realmente isso aconteceu. Ele que está preso atualmente. Então, esse pedido de prisão feito do Alexandre de Moraes aí, pelo Alexandre de Moraes, ou seja, melhor, inserido como se fosse do Alexandre de Moraes pelo Walter Delgatti, vai dar muita dor de cabeça para Carla Zambelli. E, assim, difícil a Carla Zambelli chegar até o final do mandato sem ter muita dor de cabeça. Tá? Isso aí é fato. E vocês sabem que eu não estou aqui para dizer que... Não estou aqui para fazer juízo de valor sobre ela. Estou aqui para falar o que foi divulgado aqui na nota da Metrópole. Tá bom? É isso. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente em mais um editorial. Prazer enorme estar aqui com vocês. O próximo editorial a gente vai falar de mais uma derrota do Lula aí, arregou de ir para Portugal, porque agora seus parças, seus aliados da esquerda não estão mais lá em Portugal. O bicho tá pegando na política brasileira e internacional, tá? Daqui a pouco a gente tá de volta. Obrigadão mesmo e até daqui a pouco.